nosso tema é sobre regra de 3. Então vamos começar esse novo curso de matemática básica falando sobre regra de 3 simples, tá? Próximas aulas serão regra de 3 simples, exercício parte 1, temos também parte 2, vamos ter aprofundamentos, enfim, e regra de 3 composto. Então, para a gente começar, primeiro temos que entender o que é a regra de 3 simples com as grandezas diretas e inversas. Então, primeiro de tudo, o que é uma grandeza direta? Então, não vou começar com esse exemplo agora, eu vou só copiar aqui um detalhe para a gente. Vou chamar de dele direto. Como é direta? Direta é quando eles forem para a mesma direção, as setinhas forem para a mesma direção, ou as duas para cima, ou as duas para baixo, ou seja, ou as duas coisas aumentam, ou as duas coisas diminuem juntas ao mesmo tempo, tá? Isso é direto. Se for inverso, eles vão para direções contrárias, ou a primeira aumenta e a segunda diminui, ou a primeira diminui e a segunda aumenta. Perfeito? Então, temos esses detalhes para analisar. E como é que a gente faz esse tipo de análise? Observando com atenção e com calma, na hora da leitura da questão, as situações que vêm a ocorrer. Então, já explicado, vamos para o nosso exemplo para a gente entender isso melhor. Ó, eu tenho 8 metros de tecido e custa R$150. Ele quer saber o preço de 12 metros desse mesmo tecido. Pensa comigo um pouco aí. Temos de tecido 8 metros, onde o custo dele é R$156. Se eu quero aumentar a quantidade de tecido, pensa aí comigo. Esse nosso custo, ele vai ter que aumentar ou diminuir? Vai aumentar, né? Também. Ou seja, se eu tenho uma quantidade maior de tecido para comprar, eu necessito que isso me demande mais dinheiro. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. E como é que a gente resolve grandezas, professor, diretamente proporcionais? Multiplicando em x. E aí a gente pode fazer assim, ó, 8x igual a 12 vezes 156. Só que aí agora eu vou dar um truque legal a você. Você pode chegar aqui, ó, vamos fazer 12 vezes 156, tá? 12 vezes 156 vai dar 1872. Pode fazer assim, ó, 8x igual a 1872. E aí, 1872 e dividir por 8. Dividindo por 8. Isso dá 234. Tá? Aí você diz, professor, tá bom, dá 234, eu entendi, fiz essas contas direitinho e tá massa. Só que, se você faz às vezes esse trabalho todo para multiplicar 156 por 12, ainda deu um número considerado aqui razoável. Mas se fosse um número muito maior, como é que a gente poderia fazer isso daqui? Então, na próxima questão, e aí depois a gente volta para essa primeira de novo para resolver do outro modo, a gente vai ver que dá para encurtar mais o tempo, dá para simplificar de forma mais fácil todo e qualquer número que estiver aí. Então vamos fazer essa para a gente ver se dá para realmente simplificar, se dá para escrever de outra maneira. 30 operários
constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam esta casa? Então pensa comigo. Operários e dias. Eu tenho que 30 vão construir a casa em 120 dias. A minha pergunta é, se eu diminuir, observe, eu diminuir a quantidade de operários, logo, o que vai acontecer com a quantidade de dias? A quantidade de dias ela vai aumentar. Quanto menos operários, mais trabalho, mais dias teremos. Então, isso aqui chamamos de grandeza inversamente proporcional. E como é que resolve o professor uma grandeza inversamente proporcional? Multiplicando ela em linha, ou seja, 4x é igual a 120 vezes 30. Aí aqui tem truque? Claro que tem. Você não vai fazer, tá? Você não vai multiplicar 120 por 30. Olha o que você pode fazer. Você pode fazer 120 vezes 30 dividido por 4. Ou seja, cortar aqui, ó, simplificar 12 por 4, 3, e 3 vezes 30, ou melhor, 30 vezes 30 dá 900. Tá? Isso se fosse com 4 operários, né? Mas tem pegadinha, não foi 4 operários, foram quantos operários aqui? 40, né? Olha o inimigo tentando derrubar a gente na questão. Malandro, malandro, malandro. Será que vai ficar inversamente proporcional do mesmo jeito? Com 40? Vamos descobrir. Olha a malandragem. Então não é 4, né? Mas 4 a gente já viu que vai fazer 900 dias. Então com 40 vai ser quanto? X. Agora, com 4 deu 900 dias e a gente viu que foi inverso. Por quê? Diminuiu a quantidade de operários, aumentou a quantidade de dias. E agora fazendo a questão querendo 40 dias. O que aconteceu? Agora aumentou a quantidade de operários, professor. Aumentou a quantidade de operários, professor. O que eu faço? Se aumentou a quantidade de operários, vai ser o quê? Vai ser mais rápido a maneira que eles fizeram. Ou seja, a quantidade de dias que eles vão precisar fazer vai diminuir. Então, novamente é inversamente proporcional. E aí faz o quê? Multiplica em linha. Então 40x é igual a 40x é igual a 120 vezes 30. Como já vimos o macete usando o 4, agora que vai ficar melhor ainda. Por quê? Vai ficar x igual a 120 vezes 30 dividido por 40. E aí dá para cortar o 0 e 0 e aqui ainda ficou melhor. 12 por 4, 3. 3 vezes 30 dá 90. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui, deixar bonitinho. X então é igual a 90. Beleza? Então, é isso que essa questão ela gostaria da gente. Então, observe, do mesmo modo, mesmo a gente utilizando o 4 ao invés de 40, naquele momento, a nossa grandeza era inversamente proporcional. Vamos ver essa. Vamos analisar essa aqui de novo com calma e atenção. Um avião com velocidade de 640 km por hora
faz o percurso Rio-São Paulo em 50 minutos. Antes de continuar, cuidado e atenção. Ele diz que a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em minuto. Professor, isso vai fazer diferença? Eu vou precisar transformar? A minha resposta agora, nesse momento, antes de ler toda a questão, é depende. Depende do quê? Do complemento da leitura da nossa questão. Se ele já me der o tempo ou me der a velocidade, já na mesma unidade que a anterior, você não precisa transformar. Aí a pergunta é, em quanto tempo, vamos chamar de x, o avião com velocidade de 800 km por hora, ou seja, ele já me deu também em quilômetros por hora a velocidade. Então não vou precisar transformar nenhum dos dois. Fará o percurso Rio e São Paulo. Então eu vou precisar apenas analisar se a grandeza é direta ou inversa. Vamos analisar aqui com calma. Começando pela velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou. Se a velocidade aumentou, o que é que acontece? O tempo aumenta ou diminui? Esse tempo diminui, né? Ele chega mais rápido ao destino. Então, se diminui, a grandeza é o quê? É inversamente proporcional. E sendo inversamente, a gente multiplica em linha. 800x é igual a 640 vezes 50. Beleza? X, então, vai ser o quê? 640 vezes 50 dividido por 800. Corta o 0 com 0, 0 com 0. Simplifica 64 por 8, dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, nosso tempo é 40 minutos. Beleza? De fato. Se por um acaso da vida acontecesse o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui 40, vamos imaginar uma ideia. Vamos botar 400, para a gente analisar uma coisa. Você fez que as grandezas eram inversas, e seu resultado deu 400, maior do que o tempo que tinha lá, 50. Então, o que é que acontece aí? Você deve ter feito alguma situação, alguma conta, alguma ideia errada, de modo que você precisaria corrigir. Então, muita atenção e muito cuidado para não errar esse tipo de situação. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele é o seguinte. Ó, já é uma questão estilo os vestibulares, com alternativa e tudo. 10 pessoas realizam um trabalho em 15 dias. Então, eu vou chamar de P as pessoas, 10, e os dias de 15. Perguntinha para a gente. 6 pessoas teriam que fazer o mesmo trabalho em quantos dias? Se eu tenho 10 pessoas fazem 15, com 6 diminuiu a quantidade de pessoas. Logo, eu vou precisar aumentar a quantidade de dias. E aí isso vira uma grandeza inversamente proporcional, né? Vamos já fazer direto essa, só falando. Então, inversamente multiplica em linha. 6x é igual a 15 vezes 10. X é igual a 15 vezes 10 dividido por 6. Aqui dá para fazer assim, ó. 15 por 6, simplificando por 3, aqui fica 5, aqui fica 2. Porém, o 2 com 10 fica 5, aqui 1. Então, o que é que acontece? Ficaremos com 5 vezes 5, então x é 25 dias, que está na nossa alternativa de letra E.
Beleza? Próxima. Um tapete de 8 faixas deve ser pintado com as cores verde, vermelho, verde, amarelo e cinza. A quantidade de maneiras que se pode pintar esse tapete de modo que 2 faixas consecutivas. Beleza, olha só como o professor faz, tá vendo? Era o quê? Regra de 3 simples. E o professor botou o quê? Uma questão de análise combinatória. Então, o que é que aconteceria se isso fosse um vestibular específico que só caísse regra de 3? A nossa questão seria anulada, né? Isso aí a gente vai ver depois. A gente vai ver em outro momento. Essa questão seria anulada, porque ela é de análise combinatória. Tá? Mas só aproveitando a ideia, a resenha, seria o quê? Seria uma combinação, né? E por que seria uma combinação? Porque temos 8 faixas com 3 cores. Beleza? Mas aí, como estamos no tema de regra de 3, ela fica para outro momento, faremos ela depois. Então, anulamos para deixar para análise combinatória. Muito bem. Questão de número 6, então. Essa, vamos ver se também não é de análise combinatória? Acho que não, hein? Uma roda de 50 dentes engrena com outra de 40 dentes. Calcular o número de voltas da primeira, enquanto a segunda dá 600 voltas por minuto. Boa! Questão de regra de 3 simples novamente. Vamos montar nossa tabela e nosso esqueminha. Então eu vou chamar de dentes e vou chamar de voltas. A primeira anda 50 dentes, a segunda tem 40. Eu não sei quanto é a primeira, só que eu sei que a segunda dá 600 voltas. E agora? Para aí, pensa, vamos aqui juntos. Boa, pensou. Será que é inverso ou é direto? Aumentou a quantidade, no caso diminuiu, né? A quantidade de dentes. Vai precisar aumentar ou diminuir a velocidade, o número de voltas. Quanto maior o dente, menor a quantidade de voltas que ele dá, né? Então, se diminuiu aqui, aqui precisou aumentar. E essa grandeza é o quê? Inversa. Sendo inversa, multiplicamos em linha. Então vamos lá. 50x é igual a 40 vezes 600. Show! X então é 600 vezes 40 dividido por 50. Então, professor, porque tu mudou a ordem do 40 ou 600? Não importa, tá? Mas por que eu mudei a ordem? Para facilitar aqui, ó, a minha simplificação. Então, 12, né? 60 por 5, 12. Deixa eu só ajeitar esse 12 que ficou feio até demais. Então aqui é a mesma coisa que 12 vezes 40. Tá? Melhor deixar assim. Pera aí. Aqui 12. Pronto, ficou melhorzinho. 12 vezes 40. Quanto é 12 vezes 40? 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Isso aqui dá 480 minutos. Beleza? Não tem alternativa, então é isso aí. Próximo exemplo, exemplo de número 7. Esse exemplo a gente vai até botar uma atenção aqui, ó. Uma atenção nesse exemplo. Poxa, professor, por quê? A gente vai botar atenção nesse exemplo.
Porque é o seguinte, vamos fazer o certo, mas também vou mostrar a você que se você pensar errado, você também chega em uma alternativa. Essa foi uma questão muito sacana. Um avião percorre 2.700 quilômetros em 4 horas. Então vamos anotar isso. Vou botar quilômetros, né? Não, vou botar distância. Distância e tempo. 2.700 quilômetros em que? Em 4 horas. Ele me deu 1 hora e 20. 1 hora e 20 minutos. E eu quero X. Primeiro de tudo, temos um problema. Temos 1 hora e 20 minutos que o enunciado falou para a gente. Então, se a gente já tem hora e minuto, nós precisamos transformar 4 horas. Lembrando aqui a gente que 1 hora tem 60 minutos. Então, 4 horas teria o quê? 60 vezes 4. Concorda? Que seria 240 minutos. Perfeito? Ou seja, eu vou transformar, ó, já estou apagando aqui as 4 horas para escrever como 240 minutos. E como já sabemos que 1 hora tem 60 minutos, 1 hora e 20 vai ter o quê? 60 mais 20 minutos. Que isso vai me resultar em quantos minutos? 80 minutos. Então vamos colocar aqui 80 minutos. Beleza. E agora que vem o pulo do gato, a parte da atenção que você precisa. A distância, a hora diminuiu. Presta atenção aqui. O tempo diminuiu. Se o tempo diminuiu, a distância que você vai percorrer também vai diminuir. Ou seja, isso são grandezas diretamente proporcionais. Você tem que ter cuidado. Quem é inverso é velocidade com tempo. Tá? Velocidade com tempo. Então isso aqui é a grandeza diretamente proporcional. Não vou botar o D dessa vez, porque a gente tem alternativas, né? Então, sendo direto, multiplica em X. Então fica 80x é igual a 240 vezes 2.700. Lembra daquela dica que eu lhe dei? Eu vou multiplicar 240 por 2.700? Não, fica um número muito grande. Então eu vou repetir o 240 e o 2.700. E vou tentar analisar com o número que está abaixo, que é 80. 80 eu vou cortar o 0 com 0. 24 dá para simplificar por 8, que fica 3. Tá? Fica 3. Eu também posso fazer melhor. Aqui, 24 por 8 dá 3. A gente também poderia fazer de outro modo, para ganhar tempo. Na verdade, a gente montou a sequência errada aqui, professor. Se liga. Vamos ajeitar, que é multiplicando em x, né? Então vai ficar 240x é igual a 80 vezes 2.700, corrigindo, né? E aí vamos fazer de forma inversa. Se fizesse inversa, ia ter alternativa do mesmo jeito. A gente ia chegar em outra alternativa que daqui a pouco eu mostro a vocês. Deixa eu só ajeitar, deixar bonitinho aqui pra gente. 240x igual a 80 vezes 2.700.
x é igual a 80 vezes 2.700 dividido por 240. Show! Corta o 0 com 0. Simplifica 8 com 24, aqui fica 3. E aqui não fica nada, fica 1, né? Fica 10. E o 27 dá para simplificar por 3, que aqui fica 9. Pronto! Isso aqui fica, então, x igual a 90 vezes 10, 900. Que isso me resulta na alternativa de letra D. Tá? Então, se eu fizesse inversamente, professor, multiplicando em linha naquela hora como você estava fazendo, 80x igual a 240 vezes 2.700, iria dar 810. Ou seja, iria ter uma outra alternativa. Então, por isso você tem que ter atenção na ideia da grandeza direta ou inversa. Beleza? Então, é isso nessa aula de agora. Próximas aulas teremos mais questões sobre regra de 3, simples, para diferenciarmos direta e inversamente proporcional. Valeu!